que de fato hoje é uma heresia? Como deve se entender a heresia dentro da igreja e como que a heresia é entendida na academia? Há visões distintas? Então vamos lá. Na minha perspectiva particular, como que se identifica o que a gente pode chamar de pensamento desviante? Que eu prefiro pensamento desviante do que heresia. Quando você tem uma confissão de fé religiosa numa determinada denominação, essa confissão, ninguém é obrigado a estar nessa denominação. Aí você tem uma confissão nessa denominação. Ninguém é obrigado a acreditar nela. E ela tem pontos que são pontos mais graves e pontos que têm diálogo. Nesses pontos mais gravosos, ela tem uma base interpretativa a partir de uma fonte. A fonte, muitas vezes, é a escritura em igrejas protestantes. E ela tem uma maneira de interpretar a escritura. Portanto, ela tem algumas orientações de natureza hermenêutica. Quando você define esse desenho, aí nós podemos dizer aquilo que é apropriado ou é inapropriado naquele grupo religioso. E aí é também adequado que a pessoa que não aceita determinados elementos que são fundamentais, por exemplo... Ou seja, quando eu confronto os dogmas de um certo grupo religioso, apesar de eu estar tendo um comportamento desviante, isso não necessariamente é uma heresia. Não, mas pode acontecer de que esse elemento seja um elemento fundamental. Por exemplo, não é Cristo que salva, quem salva é o Genésio. Isso vai ser uma heresia porque vai contrário à Escritura? Mas isso fere de morte todo o sistema que dá base para aquela denominação religiosa. Entendi. Aí o que acontece? Obviamente, isso vai ser confrontado nessa denominação religiosa. E como que vai o indivíduo falando que quem salva é Genésio e quando a confissão diz que quem salva é só Jesus, como é que aquelas pessoas vão continuar juntas no mesmo ambiente? Então existem dispositivos nos grupos religiosos e não é só cristão, não. Isso vale para qualquer grupo religioso que tenha algum tipo de confissão. Se o grupo religioso tem uma confissão e nessa confissão tem elementos mais sensíveis, com esse elemento sensível ele é tocado interna corporis, ou seja, dentro do corpo, intercorporis, você pode fazer a ação semeadora. Qual é a ação semeadora? Instruir. Ainda tem um processo. Instruir, depois de instruir, dialogar, depois de dialogar, julgar, e depois de julgar, você tem os mecanismos. E um dos mecanismos que existe é o mecanismo da exclusão, ou seja, você é o ser humano, te amamos, te respeitamos, mas nós temos essa confissão religiosa e você quer fazer parte desse grupo tendo essa outra crença. Não faz sentido. Como você vai ficar nesse grupo? Por exemplo, eu estou numa igreja, eu estou num grupo espírita e a pessoa fala assim, esses espíritos todos não existem ou então são demônios. Eu entendo. Isso aí para mim ficou muito claro. Sim. Mas vamos pensar na questão da liberdade religiosa. Nós temos liberdade religiosa. Esse Brasil... Nosso país é um país de muita liberdade. Sim. Religiosa. Não foi sempre assim. Não. Né? Mas hoje nós gozamos de uma liberdade religiosa conquistada lá atrás. E quando essa liberdade religiosa está sendo afrontada por uma acusação de heresia. Então vamos lá. Perceba que dentro dessas condições que eu acabei de dizer, quando alguém fala assim, isso aqui é um pensamento desviante, isso aqui não condiz com o que nós cremos, todos que fazem parte dessa denominação confessam isso aqui, você confessa aquilo ali, e você não vai fazer parte de nós. Mas isso não quer dizer que o indivíduo... Aí que vem o ponto. Mas isso não deve tirar do indivíduo a dignidade inerente que ele comporta em si. A necessidade de respeitar. E nem a sua capacidade de enxergar diferente, de ter suas convicções. Ou seja, nós precisamos aprender a separar aquilo que faz parte do que é necessário para fazer parte de um determinado grupo, e essas coisas são definidas e ditas e são pactuadas e podem ser repensadas, inclusive no diálogo, por isso que você não começa com exclusão, e aquilo que diz respeito à manutenção da harmonia, do respeito mútuo.